Olha que lambada o Grêmio tomou ontem, hein, gente? O que mais me chama a atenção, Daniel, na derrota do Grêmio por 4-0 contra o Bahia ontem, a naturalidade com que esse resultado, que é desastroso, que é um resultado vexatório, a naturalidade com que esse resultado está sendo encarado pela torcida. Eu já vi outros momentos assim, em que o Grêmio perdia um jogo com um placar e no dia seguinte estava uma confusão, estava uma gritaria aí, é preciso tomar providências, coisa e tal. O Grêmio deu uma naturalizada muito forte nesse resultado, cara. O Grêmio já entrou em campo meio que aceitando, não, o jogo contra o Bahia é difícil, a tendência é que perca realmente, só que perdeu de 4-0 e parece que tá tudo normal, cara. Esse talvez seja o ponto mais preocupante do que a gente está vendo em relação ao dupla Grenal, né? Exatamente. Olha, uma derrota de 4-0 em algum tempo atrás geraria uma confusão no dia seguinte. Não, tá tudo bem. Cara, tô com a sensação assim de que o torcedor tá largando a dupla Grenal de mão, cara. A sensação é que o campeonato já acabou pra dupla. Não vão cair, não vão pra lugar nenhum. Acabou. Ali o limbo, a Sul-Americana. Mas falta um campeonato gaúcho pela frente. Precisa buscar uma vaga na Sul-Americana, mas o torcedor da dupla Grenal não se interessa muito. O torcedor tá largando. O Internacional ontem, cara. Puxa vida. Hoje dá pra dizer que R$20 o ingresso. A única motivação, talvez, pra dupla Grenal é quem vai ficar na frente, quem. É o que podem se apegar no Campeonato Brasileiro. Só isso. Deu. Agora, foi um horror, hein, Preto? Eu não sei se chegasse a ver, né, o jogo. Do Grêmio, vi. Vi. Pavoroso, né? Pavoroso. Time muito mal. E outra, né? Do outro lado tem um bom time de futebol, que é muito melhor que o Grêmio hoje. Né? Os 4-0 pode ter sido um exagero. Pelo jogo, não, né? Talvez até foi pela pouco, história, né? Sim. Foi a primeira vez na história que o Bahia ganhou do Grêmio por 4-0. Primeira vez na história. E isso diz muito sobre o momento atual dos dois times. E o Inter é o seguinte... Faltam 10 em 30. É isso. Para mim, sempre a frase é essa. Né? Nada a declarar, como diria o ministro Armando Falcão, ministro da Justiça no governo Figueiredo. Não é aqui querer grenalizar, né? Mas... Nossa, a atuação do Inter foi um horror, cara. Mas a do Internacional eu até entendo, né, Benfica, que é assim, ó, eu tô vendo, claro, é evidente que a gente vai falar, a gente aqui analisa, né? Mas não sabe que eu tô surpreso com essa tua reação, viu, Benfica? Tu esperava o quê desse time do Inter contra o Sport? O Sport é melhor treinado que o Inter. O Sport mostrou em campo que é melhor treinado que o Inter. Não ganhou porque tem jogadores fracos. Eu até entendi a manifestação feita. Até cheguei a mandar um WhatsApp para o Leandro Bez durante o jogo. Porque assim, ó, o Inter era claramente o time tenso, né? Qualquer erro poderia ser fatal. Enquanto que o Sport, né? Tô aí, né? E isso determina realmente uma mudança dentro de campo, né? Só que não achei que o Inter fosse cometer tantos erros defensivos, cara. Aquele segundo tempo, assim, aí o Calvi destacando, cada mudança que o técnico Ramon Dias fazia era para reforçar o sistema de marcação. O Inter queria se retrancar contra o Sport. Mas jogando com medo, né? Medo de tomar um empate, de dar uma zebra e tal. Então, 1-0, tanto que o segundo gol sai de um lance esporádico ali do Carboneiro. O Inter nem tava... aquela foi a primeira finalização do Inter no segundo tempo. O Internacional 1-0 já estava satisfeito. O Inter nem estava tentando atacar. Gente, olha, eu não esperava nada muito diferente, não. Eu até achei que o Inter fosse jogar um pouquinho melhor, tá? Mas eu não... E acho que a tônica do Internacional é essa aí. Nem achava... A batida do Inter vai ser essa aí até o final, cara. Nem achava que teria mais qualidade, só achava que o Inter iria tentar atacar mais o Sport. O Inter só atacou até fazer o gol. Depois de ter feito o gol, o Inter acabou o jogo. Com 23 minutos de partida, o Inter já estava querendo que o jogo acabasse. Tanto que depois só teve uma finalização ainda no primeiro tempo, que foi do Bernabé, aos 32, enquanto o Sport já tinha tido 3, depois de sofrer o gol. E no segundo tempo, a primeira finalização do Inter foi o gol. Ou seja, o Inter fez 1-0, tá? Começou ali em cima e tal, fez 1-0. Tá, acabou. Não tem mais jogo. Fura a bola, chuta pra longe. Mas é que o time tá nessa situação, né? O time tá nesse limite, né?
um futebol fraco, mas que... Cara, sinceramente, o Internacional tem que fazer os 45 e deu. Não precisa nem fazer 45. Não dá pra esperar mais nada. É isso, vai ser isso aí até o final do ano. Mas o que vai ser o ano que vem, cara? Bom, aí é outra história. E o Inter vai ter que realmente mudar, né? O ano que vem preocupa mais do que agora, por exemplo. Eu ainda espero 10 pontos. Eu sou contrário a vocês que acham que não vai cair. Só vou relaxar com 45 pontos. E outra, hein? O Grêmio tem um jogo a mais, tá? E tá 1 ponto só na frente. Se eu acho que o Inter tá correndo risco, eu não posso cometer o erro de ser incoerente. O Grêmio também precisa de 9 pontos. Mas o Grêmio tem um jogo a mais? O Inter agora no meio da semana. O Grêmio tem um jogo a mais que o Inter. Se der um crime do Inter e Salvador, o Inter ultrapassa o Grêmio, que seria um absurdo, assim, pela realidade dos dois hoje, ou não. Então é o seguinte, se eu acho que o Inter tá correndo risco, o Grêmio também. Aí eu tô pra dizer que uma vitória do Santos hoje praticamente liquida o campeonato nesse aspecto, contra o rebaixamento, né? E aí vai ficar muito distante o Vitória, né? Fortaleza já foi, Juventude já foi. Lembra que eu falei ontem, até o Benfica chegou a dizer, citou isso, ano passado, e eu quis reforçar de novo. Porque assim, o Atlético Mineiro é candidato, hein, gente? E se o Santos ganhar, o primeiro não rebaixado vira o Atlético Mineiro. Mas com uma distância muito grande. Esse discurso do Calvin aí, 5 eu escutei em 2024 esse discurso com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, a cada rodada, ele ficava no lugar ou subia 1 ponto e todo mundo dizia, não vai cair. Time desse tamanho aí, baita estrutura e tudo, não vai cair. Não vai cair. E foi vendo, porque o resto já estava lá embaixo e caiu. Mas eu nem tô considerando os times que estão a grandeza, então eu tô considerando a distância de pontuação e o quanto os times do Z4 não pontuam. Hoje pode se abrir, 5 pontos de distância do Vitória pro Atlético Mineiro, que aí seria o primeiro fora da zona do rebaixamento. Faltando 10 rodadas, sendo que o Vitória vai pontuando muito pouco. Cada 3 rodadas, sei lá, consegue 2 pontos, 3 pontos no máximo. O time que não vence fora de casa. Então, hoje o Vitória pode mudar essa história. Se o Vitória surpreender, vencer fora de casa o Santos, conseguir sua primeira vitória fora, boa, tá? Aí fica Vitória, aí esses o Santos times estão indicando, porque assim, eu vou ser bem sincero, eu esperava uma reação do Juventude, tá? Cara, Juventude vai cair, não tem como. O Vitória, mas o Vitória tá aí ainda, cara. Que o Vitória tá aí ainda. Teve a mudança do Jair Ventura, assim, e se ele perde o jogo hoje, cara, são 5 pontos atrás do primeiro não rebaixado. Vai precisar de 2 rodadas, pelo menos, né? 5 pontos, né? Isso, porque o Atlético, o Santos se ganha, vai a 34, o Atlético passa a ser o 16º com 33 pontos, cara. Sim. Então já tem uma diferença de 2 rodadas indo para a 30ª da competição. O Vitória tem o Santos hoje e recebe Corinthians e Inter. O Vitória é aquele jogo contra o Vasco, por exemplo, que ele vira pra 2-1, sai perdendo, vira pra 2-1 ainda no primeiro tempo. São Januário, né? Olha, o Vitória veio. Aí depois tomou 4-3 no final. Não tem muito de onde tirar mais também, né? Eu vou muito na linha do Xandão, de que mesmo com a vitória de ontem do Inter, o que o Inter não apresentou ontem como desempenho impõe com que faltam 10 pontos. Este é o objetivo do Inter no Campeonato Brasileiro. Isso aí. 10 pontos. O Inter não abre ao seu torcedor a perspectiva de algo melhor. Ontem, pra mim, foi muito mais um jogo onde o Inter teve mais sorte do que juízo, porque em um determinado momento da partida o Sport teve o domínio, criou possibilidades, o Derek Lacerda perdendo oportunidades também. Só que ontem reinou a efetividade do Inter, a gente pode colocar assim, desta maneira. Então, pra mim, ontem fica muito mais o resultado do Inter de dar esta tranquilidade, mas é um desempenho, é um futebol de quem vai brigar até as últimas rodadas pra não cair. Essa foi uma provocação, acho que ontem... que esse óculos escuro? O óculos do Calhau, eu tô enxergando tudo amarelo. Parece que tem sol dentro do estúdio. Barbaridade. Ontem acho que até os Dias, né, Ramon e Emiliano, eles estavam ouvindo muito o apito final e ouvindo o Alexandre Pretzel, né, que colocava o Sport como um time que havia melhorado
drasticamente, aí o Ah, Inter não, jogou com certo medo. Cara, eu não vou comprar essa aí. Mas- Não. Essa aí, me desculpa. Mas o jogador do momento que o Xandão indicou pra dupla não conseguiu confirmar, né? O Derek Lacerda. Perdeu pelo menos uns 3 gols. Eu não indiquei ninguém, cara. Não, Quem tu tá disse falando que isso jogaria é na tu. dupla. Não, mas isso eu não tô dizendo que eu tô indicando ele. Na dupla de hoje ele jogaria. Ah, É diferente eu de eu vi indicar ontem. um jogador. Pô, se Não, o Derek diferente- Lacerda perde aqueles gols com a camisa do Inter ou do Grêmio, Não é. Eu vou dizer o Cara, seguinte, quem cara, viu- não ele- sai na rua. Quem é o centroavante do Inter hoje? O do Inter fez um gol ontem. Ah, perdeu um gol Sim, também o depois. do Inter né? fez um gol ontem e aí tu é oportunista, porque o programa tava acabando com o cara há um mês já. Né? Que ele ganha muito, que ele não joga nada. Não. Então, calma, pessoal. Tá chamando a mim de oportunista? Todo mundo. Não, eu porque nunca o Borré fez disse que gol- o cara não, tá acabado. Eu O nunca Borré disse. fez gol ontem e aí virou agora o novo centroavante do Inter. Não, mas ninguém tu tá dizendo jogando isso, nada há cara. 2 comparando meses. com o Derek É, Lacerda. Derek Lacerda. Não, mas Cara. eu não indiquei o Derek Lacerda. Eu tô dizendo que o Derek Lacerda, nesse catado da dupla Grenal hoje, na minha opinião, ele joga na Só dupla nos dá hoje. o direito de discordar de Claro, ti. ele pode jogar e perder os gols que ele tá Mas perdendo. eu não indiquei ninguém. E outra, acho que o Sport é melhor treinado que o Inter. Não, eu não acho. Vá. Eu acho. Ó. Melhor treinado que o Inter. Eu- O time se- do Inter é um catado, melhorou com o Ramon. São 8 pontos em 15. Eu O cara que pegou uma terra arrasada e já conseguiu fazer 8 em 15. Não, mas aí é o seguinte, as oportunidades que o Sport teve dizem mais sobre o Inter do que sobre o Sport. O Lucas Lima, que é o grande jogador, o Lucas Lima saiu no intervalo do jogo, cara. Jogou nada. Mas saiu somente por lesão. E eu não vejo que ele Ah, jogou jogou nada. pouco, Ele jogou jogou com pouco. liberdade e ficou carteando o jogo. Mas a liberdade é por causa do Internacional, Carteando tava sem na criar cara. nada. Mas ele que estava O dominando melhor meio passe campo. foi o do Rivera, do primeiro É, volante, que deu o esse passe pro Lacerda. Jogou bem, tá? É. Esse jogou bem. E também acabou saindo, né? Talvez por isso, viu, Calhau, que a dupla Grenal esteja lutando para não cair de novo, por essa soberba da nossa imprensa do Rio Grande do Sul. Mas qual é a Que acha soberba, que- cara? Que acha que ainda hoje, certo? que é O melhor que o Beira-Rio Sport. e a Arena do Grêmio, viu, são muito superiores, que os times chegam aqui e tremem. Não, tu tá te sacrificando Para. pelo debate. É, mas E quem é que tá eu dizendo gosto- isso? e eu gosto disso porque eu mantenho o programa aceso. Agora tá falando uma coisa que a gente nada. não Ele disse. se Eu apegou não debatendo me aqui. sacrifico por nada. Não, Há pelo uma debate, arrogância no Rio tu Grande tá do te Sul sacrificando. Ninguém que tá- acha que quem a é que tá dupla arrogante Grenal aqui, sempre é um rapaz? espetáculo. Eu não tô Todos te os outros entendendo, times Estamos são uma achando, porcaria. estamos São achando uma que Inter e porcaria. Grêmio estão ameaçados de rebaixamento. Onde é que tá a soberba? Eu também tô tentando achar isso Aonde aí. que estão achando? O Calvi acha que o campeonato acabou, que os se 4 rebaixados estão definidos e o Inter tá apenas... O Inter tem se o Vitória ganhar hoje, o Inter ficar 4 pontos à frente de Santos e de Vitória e tendo que enfrentar os 2 ainda. Isso é uma soberba gigantesca, um salto altíssimo do Calvin. Altíssimo salto. Se o Santos vencer hoje, né? Se eu tô colocando essa condicional. Se o Santos vencer hoje o Vitória, o empate ainda deixa vivo. Uma vitória do time baiano, aí sim, aí abre o campeonato na briga contra o rebaixamento. Agora, Bom, aí tu tá sendo o Santos Calvin vencendo Garcia hoje- de novo, viu? Viu? A tua análise, ela tá linkada ao resultado. Sim, mas O é uma Tristão tabela de Garcia- classificação. O Tristão Garcia fica em casa, viu, com o pé pra cima, esperando a rodada. Aí o time perde e ele diz, não, tem mais chance de cair. O time ganha, ele diz, não, tem mais chance de escapar. Aí não, né, Mas é Calvin? uma Aí não dá. matemática. O campeonato é de pontos corridos, não é de atuações, não é de futebol bem jogado. O campeonato é de somar pontos. Tem que considerar Mas é que qual isso, resultado vai ser isso é o colocado. preocupante, Calvin, porque o Inter ainda necessita... Eu acho que sabe onde é que tá a soberba, Calhau? Me permite, sabe onde é que tá a soberba? É achar que o Internacional vai jogar mais. Isso é a soberba. Não, O mas- Inter é isso aí, cara. Não, vai mas ser isso espera aí até o final. Mas daí eu tenho que me remeter ao jogo contra o Botafogo, que de certa maneira, o discurso pós-jogo contra o Botafogo foi justamente esse, de que o Inter poderia apresentar o algo a mais. Não, depois do jogo contra o Botafogo, o discurso é que o Internacional ia pra Libertadores. Não estou dizendo isso. Não estou falando de vaga para Libertadores, eu estou falando de desempenho. O jogo contra o Botafogo demonstra que, no período recente de Ramon Dias, foi um jogo de exceção, porque o Inter conseguiu o resultado e E principalmente a escalação do o Internacional foi desempenho. uma surpresa. O Botafogo não esperava o Inter Pode jogar ser. daquela forma. Só que ontem o Inter jogou com a mesma escalação pois e é. foi dominado pelo Sport. O É que isso o aí. Xandão disse do Sport ser um time melhor treinado,
Eu vejo que Na verdade, a mesma escalação não, né? Não, vejo a mesma composição tática de 3 zagueiros. Mas com... Não, ontem tem o Alan Patrick, por exemplo. Sem Mercado e com Cleiton Sampaio. Pra Sim. mim, essa é uma brutal diferença. Mais do que sem o Alan Patrick com o Borré. mas Cleiton o que eu- Sampaio... O Como Cleiton tem Sampaio limitações ontem... esse jogador, hein? Não, o Cleiton Sampaio ontem poderia tranquilamente trocar de lugar com o Rafael Thierry. O Thierry pro Verdade. Inter, o Cleiton Sampaio pro Sport, não mudaria muita coisa. Não, Impressionante, mas o que eu estou cara, falando é o fragilidade. seguinte, o aspecto que o Xandão mencionou, de que o Sport é um time melhor treinado, pessoal, ontem nós vimos um Sport que sim, jogou melhor do que o Inter, teve ações dentro do jogo no Beira-Rio dominando o Internacional. Não, assim, o Inter ganhou pelas suas É individualidades, que a gente pelo tava colocando aqui, Carboneiro. Calhau, não tinha chegado ainda, pelo menos eu acho, é que o Inter jogou de maneira assim tensa. Sabe? Claro. O Ramon Dias, a bola pesava 50 quilos, porque qualquer erro poderia ser fatal. Se o Inter toma um gol, por exemplo, ontem, imagina o desespero. Então, isso acaba potencializando a possibilidade de você errar e não se expor tanto. E o Sport jogava, o Sport tá... O Sport jogava de na maneira chuva, leve, sol só pra que ele tá esta legal. pressão que tu coloca, e ela existe, Benfica, Num começo de campeonato, se fosse a primeira rodada, por exemplo, acho que seria diferente. mas essa é que eu não posição. posso atrelar Uma somente a semana pressão. atrás o Sport quase ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte. Só pra avisar aí. Tá, mas o esporte continua com tudo isso sendo feito o lanterna Sport no ele já tá campeonato. rebaixado, são coisas diferentes. O Sport já caiu desde o primeiro turno. Só que o Sport tá assim